Por mais estranho que possa parecer, partidas sem deixar vestígios e desaparecimentos em massa são algo tão comum quanto bizarro da história humana. Numerosos grupos de pessoas acabaram sumindo de repente e muitas vezes por razões misteriosas. Civilizações inteiras já foram varridas do mapa, como também suas cidades e impérios. Arqueólogos tentam refazer os passos de seus habitantes e reconstruir o que exatamente aconteceu, para ver se podemos encontrar uma causa e, mais importante, uma maneira de impedir que isso aconteça com a nossa própria civilização. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 10 dessas civilizações que desapareceram misteriosamente. Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Cultura Clovis. Se você já deu um passeio pelos desertos do Novo México, deve ter se perguntado por que raios uma civilização teria resolvido viver lá antes do advento do ar-condicionado. Mas por mais estranho que pareça, essa área, além de ser uma terra extensa, era o território de uma das primeiras civilizações americanas. O povo Clovis, que recebeu o nome da cidade moderna de Clovis, no Novo México, Estados Unidos. Achados arqueológicos de muitos objetos e armas foram feitos nessa região. Artefatos bastante sofisticados para a época, de 9050 a 8800 a.C. Essas mesmas ferramentas foram encontradas em boa parte da América do Norte, o que significa que esse grupo foi bastante difundido, mas eles acabaram desaparecendo. A principal teoria é de que o grupo, por sua grande extensão, acabou se ramificando, assim como ocorreu em Roma, e eventualmente evoluíram para povos distintos em lugares diferentes, tornando o povo Clovis os precursores de muitas outras culturas nativas americanas. Essa hipótese é sustentada porque conexões genéticas com o povo Clovis foram encontradas nos vestígios até mesmo de povos sul-americanos. Çatalhöyük. Essas pessoas eram parte de uma civilização neolítica que viveu no que hoje é a Turquia moderna, de 7.500 a 5.700 a.C. Viviam em casas de tijolos de barro, nas quais se entrava pelo teto, possivelmente por uma escada de madeira. Tudo está preservado em um sítio arqueológico de 34 acres. O trânsito entre as casas se fazia por cima delas, já que não havia ruas. Todas as residências eram muito parecidas, o que indica que essa civilização distribuía suas riquezas, uma utopia onde líderes pareciam não ter espaço. Não se sabe exatamente o que aconteceu com a população, que chegou a 8.000 pessoas em seu auge. Não há registros literários e nem nada que possa sugerir o que de fato contribuiu para o misterioso desaparecimento. Nabateus. São chamadas de semitas, as pessoas que pertencem a um determinado grupo de línguas antigas, as quais incluem árabes, hebreus e outros. Um desses grupos era a cultura nabateia, que existia desde pelo menos 312 a.C. e são mencionados como tendo sido atacados pelos macedônios. Este reino antigo e aparentemente esquecido atravessou os territórios da Síria, Arábia e Palestina, tornando-se bastante complexo. A escrita nabatiana acabou se desenvolvendo ao longo dos séculos para se tornar o árabe moderno. E foi apenas recentemente que pudemos refazer sua trajetória. Eles estabeleceram vastas rotas de comércio e se tornaram uma civilização extremamente avançada, tecnologicamente, com grandes sistemas de água que os ajudaram a sobreviver ao clima árido da Arábia.
Eles deixaram estruturas maciças que se alinhavam com corpos celestes, prova de que esse povo tinha conhecimentos matemáticos e astronômicos avançados. Os nabateus governavam seu império na deslumbrante e inexplorada cidade de Petra, na atual Jordânia. Perto do fim de sua história, eles se tornaram fortes aliados do poderoso Império Romano. Acredita-se que os nabateus foram anexados ao próprio império, mas as razões formais e a maneira exata de anexação são ainda um mistério. Cultura Cucuteni. Entre aproximadamente 5.400 e 2.700 a.C., uma sociedade conhecida como cultura Cucuteni Tripiliana viveu nas áreas do que é hoje a Moldávia, Romênia e Ucrânia, mais especificamente nas montanhas dos Cárpatos. Curiosamente, esse grupo também desapareceu da face da Terra. Eles eram uma civilização primitiva que dependia muito da agricultura e dos locais próximos com abastecimento de água. Como toda civilização que estava apenas em seu início, eles tinham uma religião própria e eram proficientes em muitas artes, incluindo escultura e cerâmica, enquanto investigavam as ruínas deixadas para trás por essa civilização. Os arqueólogos notaram algo estranho. Esses povos antigos queimavam deliberadamente seus assentamentos depois de alguns anos. Não se sabe o porquê. Antes de seu estranho desaparecimento, em circunstâncias totalmente desconhecidas, essa cultura enorme abrangia impressionantes 350 mil quilômetros quadrados. Rapa Nui. Sem dúvida, este é o mais famoso dos desaparecimentos culturais. O povo Rapa Nui consistia em habitantes originais da Ilha de Páscoa, o que nos deixou as famosas estátuas que o mundo inteiro conhece e admira. O povo polinésio habitava a ilha, que agora pertence ao Chile, embora esteja a 3.500 quilômetros do território continental. Devido ao seu afastamento absoluto, os Rapa Nui supostamente desapareceram devido à fome ocasionada pelo uso excessivo de recursos. A destruição do ecossistema da Ilha de Páscoa por ratos também foi apontada como a culpada. Assim como também acreditam que Rapa Nui viajaram para outra ilha remota, a milhares de quilômetros de distância, para iniciar um novo assentamento. Não se sabe exatamente como eles desapareceram, mas a verdade pode muito bem ser uma combinação das muitas explicações propostas. Minoicos. Vindo da ilha grega de Creta, os minoicos eram uma antiga civilização da Idade do Bronze, que existiu entre 3000 e 1000 a.C., muito antes da Idade de Ouro de Atenas e de Alexandre o Grande. Os minoicos foram precursores dos gregos da conhecida Grécia Antiga, tão famosa em nossos livros de história. Eles também tinham uma cultura pagã, sendo que praticavam sacrifícios de animais, queimando oferendas, realizavam muitos cultos e festivais de música e dança. Há menções dos minoicos nos hieróglifos egípcios, o que significa que eles definitivamente circulavam no mundo antigo e tinham tecnologias de alto valor para a época. Teorias sugerem que eles foram dizimados por uma erupção vulcânica nas ilhas de Santorini, perto de Creta. Heródoto, o famoso historiador grego, escreve que eles foram derrubados por pragas e doenças, mas simplesmente não há como dizer o que aconteceu com eles, já que Heródoto escreveu muitos séculos depois que os povos dessa ilha haviam desaparecido. Anasazi. A cultura Anasazi do sudoeste da América do Norte deixou para trás muitas estruturas e artefatos a serem encontrados antes de desaparecerem.
Arqueólogos acreditam que mudanças climáticas tornaram as condições que já eram difíceis ainda piores, dificultando o acesso à água. Estruturas maciças foram construídas em penhascos e foram deixadas totalmente abandonadas, tendo sido encontradas em condições relativamente primitivas. Essas estruturas eram perfeitamente úteis quando a guerra ia eclodir, já que os Anasazi podiam subir nelas e ficar muitos andares acima das tribos invasoras, podendo incendiar seus inimigos impunemente. Muitas tribos nativo-americanas, assim como alguns estudiosos, afirmam que as Anasazes nunca desapareceram realmente. Eles apenas alcançaram a massa crítica de tamanho que uma sociedade pode se tornar, antes de, inevitavelmente, se dividir em frações menores e se tornar novos grupos de pessoas. Muito parecido com a Roma Antiga, eles acreditam que certas tribos hoje que sobrevivem são descendentes diretos do povo Anasazi. Olmecas. Foram a primeira grande civilização mesoamericana, e sua cultura era tão rica quanto incomum. Eles nos deixaram muitas estruturas e artefatos, e sua proeminência durou de 1200 a 400 a.C. Com uma sociedade baseada em práticas religiosas, sagradas para as quais eles construíram templos semelhantes, as pirâmides. Assim como o povo polinésio da Ilha de Páscoa, eles também esculpiram cabeças de pedra maciças, algumas delas até mesmo com 3 metros de altura e pesando até 8 toneladas. Grande parte dessa cultura foi perdida com o tempo, e nós nem sabemos realmente como eles se chamavam, ou mesmo sobre sua língua. Olmeca é um termo que os astecas tinham para se referir a eles séculos depois de seu desaparecimento, que traduz aproximadamente como pessoas de borracha. Ainda mais interessante é o fato de que nenhum único traço de quem viveu ali permanece, nem mesmo ossos foram encontrados. Somente podemos estimar como essa civilização vivia através de seus artefatos. Nabita Playa. Há cerca de 11 a 6 mil anos atrás, na parte do que hoje é o sul do Egito, vivia o povo de Nabita Playa. Um grupo neolítico em grande parte nômade. Nas profundezas do deserto da Núbia está um dos mais antigos círculos de pedra do mundo. É ali que reside uma evidência da origem dos conhecimentos astronômicos da própria civilização egípcia. O clima da bacia de Nabita Playa fornecia abundância de água em alguns pontos do ano, e depois uma seca completa em outros. Eventualmente, o povo se estabeleceu e habitou a área como uma civilização. Porém, as mudanças climáticas tornaram a área quase inteiramente seca, deixando apenas os círculos de pedras como vestígios de uma civilização que outrora viveu ali. Império Khmer. Ao longo da história, o Império Khmer é um dos desaparecimentos mais recentes que ocorreram. O Império existiu entre os anos de 802 e 1431 no sudeste da Ásia, abrangendo os países modernos da Tailândia, Camboja, Laos e Vietnã. Eles tinham uma cultura mista de budistas e índios que surgiram através de séculos de guerra. O Império Khmer ergueu alguns dos templos e monumentos mais surpreendentes do sudeste da Ásia hoje, muitos dos quais estão em condições quase perfeitas. Porém, assim como outros dessa lista, o Império Khmer também declinou e desapareceu. Mas o que aconteceu com eles? Bem, alguns pesquisadores observaram que a migração do povo tailandês pode ter ultrapassado lentamente o povo Khmer, assim como as tribos germânicas se infiltrando lentamente na metade ocidental do Império Romano, ao longo do tempo. Outros culparam as constantes guerras internas que o Império tinha por conta das diferenças culturais.
ao passo que os outros estudos ainda apontam possíveis mudanças nas condições climáticas que alteraram o acesso do povo à água da chuva, causando uma migração em massa. Hipóteses variam de acordo com o motivo pelo qual cada uma dessas civilizações caíram, mas a verdade é que ninguém realmente sabe ao certo. O que nos resta é abastecer o nosso imaginário fértil sobre quem teria vivido e qual tipo de história eles deixaram para nós. Qual dessas civilizações você gostou mais de aprender? Conte nos comentários. Até a próxima.